mesmo debaixo da luta, mesmo debaixo do deserto, da peleja, da obediência, mas Ele deixou exemplo para nós. Porque, irmão, obedecer e esperar e ter paciência, como está lá no Salmo 40, no versículo 1, o salmista Davi se expressando, que esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. 45, do versículo 1. Esperar com paciência, irmão, é crer, é acreditar que Deus vai fazer. Glória a Deus. É fácil, irmão, esperar? É não. Tem um processo, tem uma busca. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode ficar à vontade, irmão, nos seus cantos. A palavra de Deus diz assim, no estrofe diz assim: José se revela aos seus irmãos. A palavra de Deus diz assim, irmão: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: e fazeis todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz e choro, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó. E disse então a José, seus irmãos: eu sou José, viva ainda o meu pai? Viva ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estava pasmado diante dele. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia, Pai amado. Glória a Deus. José disse: mas seus fazeis todos sair da minha presença. Ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer esses irmãos. Não gosto de ler do celular não, é que ele fica escapulido, sabe? Eu gosto de ler na minha Bíblia, mas é assim mesmo. José disse: mas os seus irmãos, obrigado, irmão, viu? José disse: mas os seus irmãos, chegai vós a mim, peço vós. Eles se chegaram então, e ele prosseguiu: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. E agora, pois, não vós entristeceis, e nem vós aborreceis por mim haver de vendido para cá, porque para preservar a vida que Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda estáis 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Deus enviou-me diante de vós para conservar os descendência na terra e para guardar vós em vida por um grande livramento. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Glória. Irmãos, o que é que eu aprendo aqui, irmão? Que tudo que José passou, irmão, por aquela luta, por aquela perseguição, por aquela rejeição, irmão, tudo aquilo ali, irmão, era um propósito e era um plano de Deus. Amém. Porque a palavra de Deus diz, irmão, que antes que venha acontecer algo na sua vida, Ele primeiro revela para dar o livramento. E ali, irmão, José, tudo que ele passou ali, José, todo aquele processo que José estava passando ali, irmão, tudo era o acontecimento e o projeto de Deus. Porque Deus sabia, irmão, que ia acontecer ali no meio daquela família. Deus sabia que vinha grande fome, que vinha grande seca. E Deus preparou José para levar José para o Egito, para lá preparar José, mesmo
através do sofrimento, mesmo através da escassez, mesmo através do deserto, mas Deus levou José. Você vê que ele diz aqui, irmão, diante dos irmãos deles, que foi o próprio Deus que levou ele. Ele teve consciência do que ele estava passando. Porque muitas das vezes, irmão, nós estamos passando por uma prova, muitas das vezes nós estamos passando pelo deserto, muitas das vezes nós estamos passando por uma luta, e muitas das vezes naquele sofrimento, naquela peleja, nós não estamos entendendo. Nós vamos entender depois que nós passamos pelo processo. Depois que nós passamos pela luta, que é lá na frente que nós vamos entender. Foi o que aconteceu na vida de José. Glória a Deus, que é verdade. José não estava entendendo, irmão, o que estava acontecendo ali na vida dele. Porque ele estava sendo rejeitado pelos irmãos dele. Porque José era aborrecido pelos irmãos dele. Porque José era rejeitado pelos irmãos dele. Porque José estava passando por aquela luta, ele não estava entendendo. Era um sofrimento, era uma luta que muitas das vezes, irmão, nós estamos passando pelo deserto, muitas das vezes nós estamos passando por uma luta, passando por uma prova, nós pensamos que ali é o fim, nós pensamos que ali nós vamos chegar ao final. Mas lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, diz que não há nada impossível para Deus, para que Ele possa realizar suas promessas. Todo Deus pode. Então Deus tinha promessa na vida de José. Mas através de José, irmão, através de uma pessoa, Jesus queria dar livramento a muitos. Como o Senhor deu livramento àquele povo. Quando José, irmão, ele viu os irmãos dele ali, que ele mandou todo mundo sair, foi chorar, porque Deus fez José relembrar da luta, da peleja, do deserto que ele estava passando, daquela revelação que ele deu, aquele sonho que ele deu, que nem o próprio pai dele acreditou. Mas só que José, irmão, era como Maria. José, ele guardava tudo, Jacó, ele guardava tudo no seu coração. Mesmo naquela situação, mesmo naquela luta, mesmo naquela prova, mesmo naquele deserto, mas Jacó ele guardava no coração. Porque Jacó conhecia José pela sua obediência diante dele. Mas dentro de José, só quem conhecia era Deus. Amém, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Assim Senhor. é nós. E José passou por todo o processamento ali, irmão. Foi para a casa de Faraó, lá foi perseguido, Deus deu livramento, apanhou, foi para a prisão. Mas a palavra de Deus diz, irmão, que onde José chegava, Deus prosperava. Porque Deus era com José. Glória a Deus. Por quê? Porque José, mesmo ele passando por aquela situação, mas José ele tinha fé. Ele acreditava no Deus que ele servia e ele sabia que ele ia sair daquela situação. Do mesmo jeito somos nós, irmão. Amém, verdade. Cada um de nós aqui, irmão, nós temos testemunho para contar. Cada um de nós aqui somos projeto de Deus. Cada um de nós aqui estamos passando pelo processo, estamos passando por uma luta, estamos passando pelo deserto. Mas nós estamos crendo que esse deserto vai passar e a vitória vai chegar, porque nós estamos no centro da vontade de Deus, estamos na obediência de Deus, estamos crendo, estamos acreditando que vai passar, que nós vamos receber a nossa vitória. Porque aqui na terra, irmão, quando nós estivermos nessa terra aqui, é luta e vitória, é vitória e luta. Quando você passa por uma prova, quando você passa por uma luta, que você passa pela prova e recebe a vitória, pode se preparar que Deus ele tem outra vitória para lhe entregar, mas Ele vai lhe provar. Glória a Deus por você isso. vai passar pelo processo. Porque Deus, irmão, Ele não entrega nada na nossa mão assim de bem beijada, não. Ele primeiro nos prova. Por quê? Que Deus nos prova e nos prepara e nos capacita para receber a vitória, que é para quando você receber, você dá valor àquilo que Deus está colocando na sua mão. Você vai cuidar, você vai ter valor, irmão. Aquilo que Deus entregar na sua mão, você vai dar valor. Por quê? Porque você vai se lembrar que você conquistou, mas você pagou o preço. Glória a Deus. Você foi provado. Como o ourivo prova o ouro no fogo. E foi o que aconteceu na vida de José. O que agradava José, irmão, era porque José, mesmo passando por todo processo, ele não negou a fé. Glória a Deus. Ele não caiu na vontade do inimigo. Quando o inimigo se levantava, José recusava. Glória a Deus. Ele não aceitava e ele honrava a presença de Deus. Glória a Deus. Irmão, nós passamos luta.
nós passamos prova. Todo dia nós matamos um leão e matamos um urso. Todo dia, irmão, nós somos atentados. Mas quando você resiste à tentação e diz não e renuncia, Deus se agrada de você. E Deus começa a lhe amadurecer. Deus começa a lhe levantar. Você vê, irmão, que o trigo e o joio, eles nascem juntos. Eles dois são bem verdinhos. Mas você vê que o trigo, irmão, ele amadurece. Ele cresce. E o joio não. O joio continua bem verdinho. O joio ele não tem crescimento. Mas o trigo, irmão, ele amadurece. O que é que eu aprendo com isso, irmão? Com o crente, ele tem que ser como o Cristo, como o trigo, ele tem que amadurecer. Ele tem que suportar luta. Ele tem que suportar as provas. Irmão, o crente, quando ele está amadurecido na presença de Deus, na busca da oração, na busca da palavra, na busca da obediente, pode vir o que for, irmão, vai bater e vai voltar, porque você está revestido com a armadura de Deus. E ele revestido e amadurecido, ele vai pregar para o joio. É verdade. Se o joio quiser crescer, se o joio quiser acompanhar ele para amadurecer também, ele vai amadurecer. Mas se ele endurecer o coração, ele vai ficar e não vai crescer, porque ele não está dando ouvido à palavra de Deus. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E lá no versículo 36 diz: se verdadeiramente o Filho de Deus libertar, verdadeiramente será livre. Então, para que Deus venha trabalhar na nossa vida, irmão, nós temos que deixar. A palavra de Deus diz, irmão, lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, Jesus diz: eis que eu vou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei e ele ceará comigo. Nosso Deus, irmão, ele é grande. Mas quando você abre a porta e deixa ele entrar, ele faz pastagem, ele faz morada dentro de você. E ele começa a trabalhar, ele começa a lhe levantar, ele começa a lhe libertar. Ele vai tirando aquilo que não agrada a Deus. E você começa a amadurecer, você começa a criar caráter diante de Deus. E Deus começa a lhe usar para a honra e a glória dele. Glória a Deus. José passou por todo aquele processo. Amém, verdade. Não foi fácil, mas Deus deu vitória a ele. Glória a Deus. Fez dele o governador do Egito. Usou ele, irmão, para revelar aquela seca de 5 anos, aquela abundância de 5 anos. E o próprio José, Deus usou para alimentar sua família. Porque Deus sabia, irmão, o que ia acontecer. Deus tinha que preparar alguém do meio da família de Jacó para levar, para preparar o caminho para que o povo pudesse passar. Deus é estratégia, irmão. Deus sabe trabalhar. Deus sabe, irmão, o teu futuro. Deus sabe o teu presente. Deus sabe os teus projetos. Deus sabe o que tu sonda no teu coração. Salmo 139. Ele sonda, irmão, teu coração. Ele sonda a tua mente. Ele sonda o teu assentar, o teu levantar. Ele conhece o que tu precisa, irmão. Ele sabe o que tu almeja. Ele sabe aquele segredo contigo lá dentro do quarto. Mateus 6,6, entra no teu quarto, a hora do teu exame secreto, que ele te responderás. Mateus 18,18, tudo que está ligado com o Pai está ligado na terra. Glória a Deus. Irmão, nós não podemos se desligar de Deus. Glória a Deus. É difícil? É. O deserto é grande? É. Mas Deus jamais, irmão, vai levar o servo de Deus para o deserto para matar. Ele leva deserto, é a escola de Deus. Deserto é para ensinar o crente, irmão, a amadurecer, a obedecer e estar na presença de Deus. Glória a Deus. Eu creio, irmão, que nessa noite nós não estamos aqui em vão. Amém. Porque nós servos um Deus que pode todas as coisas. E eu creio que nessa noite Ele está entregando a vitória na mão de cada um de nós, que seja o que for, que seja uma cura, que seja algo que você está orando há muitos anos, ainda não chegou, porque nosso tempo não é o tempo de Deus, irmão. Amém, glória a Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo.
pessoas que querem limitar Deus, não querem limitar Deus, não querem lutar contra Deus. Entregue só na mão dele, faça só obedecer, espere no tempo dele que ele vai realizar. Coloque sua fé em ação. Você diz, mamãe, já faz tantos anos que eu oro pela causa. Já faz 3 anos, já faz 2 anos, já faz 10 anos, 20 anos, 14 anos. E até agora o Senhor ainda não me entregou essa vitória. Tenha paciência, irmão, que vai chegar. Glória a Deus. Porque o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Glória a Deus. Na hora certa, no momento certo, Deus vai lhe fazer uma surpresa. Ele vai lhe repreender, Ele vai mostrar para você que Ele é Deus na sua vida. Glória a Deus. Porque a fé, irmão, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, é que nos estima. A palavra de Deus é que nos vigora. A palavra de Deus é que nos dá ânimo para nós percorrer, para cada dia nós buscar o Senhor. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela convence o homem do pecado e da justiça, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Não é fácil esperar, é uma provação, irmão. Você esperar, ter paciência de esperar, é uma provação. Porque lá no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19, diz que nosso Deus não é um homem para que minta, e nem um filho do homem para que se arrependa. Será que ele não diria, não faria, não cumpriria? Glória a Deus. Glória a Deus. O homem, irmão, ele é falho. Mas não faça a prova do profeta, faça a prova de Jesus, faça a prova de Deus, que Ele pode todas as coisas. O profeta é falho, nós somos falhos, mas essa palavra aqui, ela nunca vai falhar. A palavra de Deus diz que vai passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela jamais ela vai passar. Então continue, irmão, nessa fé. É fácil? É não. Mas quando você começa a obedecer e começa a acreditar e ter fé, se torna fácil para você. Porque quem vai fazer e quem vai operar é Deus, não é você, viu? E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eita, Deus, glória a Deus. Amém.